Olá amigos, muita paz a todos. Hoje, para nossa reflexão, estudando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, e o nosso item é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Sabemos que a fé é um sentimento íntimo que nasce com o espírito e ela vai se desenvolvendo ao longo da sua caminhada. É essa crença íntima de que existe uma força maior que nos guia, que nos move e que exige de cada um de nós o esforço constante para ir ao encontro desse poder maior. Nós estudamos também que nós temos a fé humana, que é aquela crença no indivíduo, nos seus potenciais de crescimento, nos seus valores éticos, na força e na capacidade de superar desafios. E temos a fé divina, que é a fé numa potência superior, num Criador maior e que vela por todos nós. E dentro dessa fé divina, o nosso item aqui é a fé religiosa, a condição da fé inabalável, que é o nosso estudo de hoje. Kardec começa assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Perdão. Por exemplo, todas as religiões, elas têm seus dogmas, que são preceitos de fé que fazem parte do alicerce daquela crença e que são normalmente preceitos que não se aceita questionamentos. São impostos como verdades absolutas, sem direito a se perguntar, a se questionar, a se colocar em dúvida a sua veracidade. Ele existe e pronto. E quando as pessoas chegam ao ponto de querer questionar, de querer saber os porquês, até porque isso é natural, porque faz parte do processo de crescimento de todos nós. À medida que o indivíduo cresce, desenvolve e vai reencarnando, ele vai se deparando com novas realidades e os dogmas da sua religião, quando ele questiona, porque ele sente essa necessidade de questionar, ele encontra uma grande barreira intransponível, que é desse caminho, desse ponto você não pode passar. E Kardec continua assim: nada examinando. E lembrando, antes de continuar, então nós temos dois tipos de fé também, dentro da fé religiosa. Nós temos a fé cega e a fé raciocinada. Então vamos trabalhar primeiro a fé cega. Então, voltando a Kardec: nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Bom, então, como eu disse, nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro quanto o falso. Aí já encontra uma grande dificuldade, porque já faz parte do indivíduo, da sua condição de se questionar, de perguntar, procurar diferenciar o que é verdadeiro e o que é falso. Quando a fé cega ela impõe e não aceita a verificação do que é certo, do que é errado, do que é falso, ela te coloca numa situação de aceitar qualquer coisa. E com o passar do tempo, aquilo ali pode funcionar até durante um certo tempo, ainda mais quando aquela falsa impedimento de distinção atende à tua necessidade, a necessidade do indivíduo, que tendo aquilo ali para ele já basta. Mas a partir do momento em que aquilo não atende mais às suas necessidades e o indivíduo começa a se questionar, a perguntar, aí ele vai encontrar uma dificuldade muito grande para lidar com essa fé cega. Continua Kardec: levado ao excesso produz o fanatismo. E a gente sabe que todo excesso, em geral, o excesso não é bom em nenhum momento. Os extremos são muito perigosos. Da mesma forma que você não crê em nada, é perigoso, porque te tira de uma certa forma a esperança,
o sentimento de esperança, de crença em dias melhores no futuro, na própria capacidade do indivíduo de caminhar. O excesso leva ao fanatismo, é aquela parte em que as pessoas querem obrigar o outro a acreditar nas suas crenças, a pregar o mesmo que você prega, e não aceita discussão, não aceita pontos de vista diferentes. E a gente vê como o fanatismo leva a situações perigosíssimas. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Sim, cedo ou tarde a crença que é focada no erro desmorona. Mas a gente vê, por exemplo, nos dias de hoje, uma situação que também podemos botar ligada também à fé religiosa, que são as questões das fake news. Hoje, com o advento cada vez mais da internet, das redes sociais, a gente vê uma enxurrada de fake news sobre vários assuntos, principalmente no momento atual sobre a questão da vacinação. A gente viu a campanha maciça contra a vacinação, feita não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E graças a Deus o Brasil tem uma tradição muito grande de vacinas, e apesar de todas as campanhas negativas, houve uma adesão muito grande. E agora a gente está vendo essa questão da fake news com a vacinação infantil. Então a gente sabe que mais cedo ou mais tarde cai, mas para você corrigir uma fake news leva muito mais tempo do que você propagar uma notícia falsa. Você corrigir aquela notícia, ela não tem o mesmo alcance da notícia falsa que circulou. Então a gente vê nos dias de hoje como essa crença que é assentada no erro, é no erro por quê? Porque não é baseado em estudo, não é baseado em pesquisa, não é baseado em informações sérias, as pessoas apenas jogam nas redes sociais, e aquilo ali acaba atingindo milhares e milhões de pessoas, e depois para você corrigir essa informação errada, o tempo é muito longo e o estrago já está feito. Então ele diz que assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas quando essa informação baseada no erro desmorona, o estrago realmente, o prejuízo é muito grande. Mais à frente, Kardec diz: preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. E isso a gente vê, normalmente, é mais fácil preconizar, porque, como diz, a pessoa se mostra impotente para demonstrar que está com a razão. Sim. Porque quando você tem a razão, e a razão ela é baseada em fatos, nós vamos ver mais na frente, a razão tem que ser baseada em fatos, então quando ela não é baseada em fatos, a gente tem uma dificuldade muito grande de querer impor a nossa verdade. Porque quando ela é questionada, quando é trazido elementos que para favorecer a discussão, a pessoa que está querendo se impor, ela foge da argumentação e encerra a discussão. Então fica difícil, porque ela nunca vai estar baseada na razão, que exige provas, exige argumentos, e isso lhe falta. A fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. A gente aprende também isso, gente, não se impõe fé. Fé é um sentimento inato, como eu falei, né? É uma crença íntima do indivíduo que nasce com ele, vai se desenvolvendo à medida que ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai interagindo. Então, à medida que essa crença vai respondendo seus porquês diante dos fatos que lhe acontecem ao redor, diante dos seus questionamentos, diante das suas dores, diante das suas alegrias. Então é algo de convencimento, mas um convencimento que tem que partir muito internamente diante dos seus estudos, diante das suas respostas que ele adquire diante dos próprios fatos. Ele pega informações trazidas por demais e assimila dentro de si, diante da sua vivência, diante das suas experiências, e ali ele busca a solução, ele vê se aquilo que ele buscou de informação com aqueles seus questionamentos se encontram. E a partir dali ele vai formando a sua crença. Então é algo que é construído dentro do indivíduo, então não deve se impor a fé. Tudo que é imposto acaba não surtindo um bom efeito, porque o que é imposto não tem aqui a essência de quem está sendo impondo alguma coisa, então é difícil de ser assimilado.
Continua. Não é a fé que compete procurá-los, né, a todos nós. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. É como se dissesse assim, né? Quer dizer, não é a verdade que tem que ir até a pessoa que tem que ir em busca da verdade, das respostas aos seus questionamentos. E isso exige um esforço da pessoa, uma boa vontade, uma capacidade de querer vencer seus próprios medos, suas próprias fraquezas, e ao encontro de respostas que muitas vezes vai de encontro às nossas verdades. Então, exige de nós uma capacidade de abrir mão das nossas crenças, daquilo que a gente acredita como verdade, muito forte. E nem todos estão dispostos a fazer isso. Continua mais à frente aqui. As provas, no entanto, chovem-lhe ao redor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, a descaso, de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos, o que eu falei agora ainda há pouco, né? Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então, é mais ou menos o que eu falei, né? Você é obrigado a abrir mão de muitas coisas que você acredita e poucos estão dispostos a encarar a verdade que a crença inteligente, né? A fé raciocinada nos propõe. Aí vamos partir para a fé raciocinada, né? A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, para que a fé seja raciocinada, eu preciso ter a liberdade de estudar aquilo, de questionar, e os questionamentos eles não podem estar velados. O questionamento a resposta ao meu questionamento não pode estar mascarada com pretextos para que eu não possa entendê-la. À medida que eu questiono, é um mundo que se abre diante do meu raciocínio, diante do meu sentimento, diante das minhas crenças. Eu preciso ter esse livro aberto, que à medida que eu vou buscando conhecimento, mais eu vou descobrindo as coisas que nos envolvem, que regem a nossa vida. A gente vai conhecendo cada vez mais essa força suprema, que nós damos o nome de Deus, mas que as pessoas podem dar o nome que quiser, mas ter a consciência de que nada é ao acaso, tudo tem uma razão de ser, a vida no nosso planeta e todo no universo segue uma lógica, um encadeamento de fatos, as coisas não estão soltas ao acaso. Mas para que a gente chegue a essa consciência, é preciso abrir mão das nossas verdades, ir ao encontro na busca por essas informações e estar disposto a conviver com elas e mudar o nosso posicionamento. E para fechar, a gente tem aquela frase clássica, né, da doutrina espírita que diz: fé inabalável só é que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E isso serve de reflexão para a gente. Fé inabalável, ela não pode estar sujeita a tempo e espaço. Se ela é uma fé inabalável, é porque ela se baseia em fatos. E os fatos são o que são. E nós precisamos defender uma crença que se baseia em fatos. A doutrina espírita é uma crença progressista, evolutiva, que se mostra a cada vez mais, há mais de 150 anos, como seus pontos são claros, são precisos e estão de acordo com o que a gente acredita de Deus, com o que a gente acredita do mundo, o que a gente acredita da vida. Fé inabalável, ela tem que encarar a razão em todas as épocas, sem medo, sem receios, porque só assim nós vamos criar laços verdadeiros de confiança nas nossas buscas, nas nossas certezas, suprindo as nossas dúvidas, e com isso nós estaremos criando indivíduos mais conscientes, mais certos do seu papel a desempenhar no nosso planeta, nesta presente encarnação. E cada vez mais nós vamos ter a consciência de que essa força divina, a inteligência suprema, está
na coordenação de todo o nosso universo. Isso nos dá um conforto muito grande e uma paz de espírito sem tamanho. Que Jesus nos abençoe, nos oriente e nos guarde hoje e sempre.